do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes e aqui estou para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje: violência e ódio. São cada vez mais frequentes as manifestações de violência e ódio entre as pessoas. Estamos vivendo um momento muito delicado, que requer de todos nós atitudes eficazes para conter tal situação. Chico Xavier, em uma de suas incontáveis reflexões, dissera sobre os motivos que nos levam a tais situações. Diz ele: estamos encarnados na Terra, espíritos imortais que somos, para nos humanizarmos, de modo que todo o processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal. Vida animal que estamos deixando pouco a pouco através de nosso burilamento. Então, é possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio. É possível sem termos direito para isso. Porque o ódio que sentimos ou a cólera que alimentamos recai sempre sobre nós no sentido de doença, de abatimento, de aflição, e só pode causar mal, já que deixamos há muito tempo a faixa de animalidade para entrarmos na faixa da razão. Somos criaturas humanas e por isso devíamos sentir a verdadeira fraternidade de uns para com os outros, sem possibilidade de nos odiarmos, porque os irmãos verdadeiros nunca se enraivecem uns com os outros. Joana de Ângeles nos diz que o violento deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, em lamentável processo de agravamento. No entanto, merece tratamento a violência que procede do espírito, cujos germes o contaminam em decorrência da predominância dos instintos materiais que o governam e o dominam. Em O Livro dos Espíritos, questão 756, Allan Kardec pergunta aos espíritos se a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos. Resposta dos espíritos: a humanidade progride. Esses homens, em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente como um mau grão que se separa do bom quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer sob outros corpos. Richard Simonetti nos lembra que, quando a contenção da violência deixar de ser um problema policial e se transformar em questão de disciplina do próprio indivíduo, quando a paz for produto não da imposição das leis humanas, mas da observação coletiva das leis divinas, então viveremos num mundo melhor. Acreditamos assim que somente quando o homem aprender a amar o próximo como a si mesmo e perceber que fora da caridade não há salvação, é que conseguiremos implantar a paz primeiro em nossos corações e depois em toda a humanidade. A doutrina espírita oferece uma solução para a violência que cresce nas cidades. A educação, não apenas a educação acadêmica, mas a educação moral, formadora de caracteres saudáveis, que transforma o homem velho no homem novo, formando, por consequência, uma sociedade mais justa e altruísta. É o amai-vos e instruí-vos recomendado pelo Espírito de verdade. Sabemos, com o estudo da doutrina espírita, que somos espíritos em um longo processo de evolução através de diversas reencarnações, que são oportunidades que a misericórdia divina nos concede de vivenciar situações que nos fazem amadurecer espiritualmente, auxiliando-nos a desenvolver o potencial divino que há em nós, já que viemos de Deus, fomos criados por Ele,
tendo, portanto, uma característica divina em nós que precisaremos desenvolver, ampliando nossa visão espiritual através do conhecimento e do sentimento, as duas asas que nos auxiliam a alçar os voos maiores de nossa ascensão. Ouçamos agora uma mensagem de Um Momento Espírita, produzida pela Federação Espírita do Paraná. Você já sentiu medo alguma vez na vida? É comum ouvirmos as pessoas confessando o sentimento de algum tipo de medo. Seja medo de ficar só, medo da morte, medo da solidão e outros mais. Dentre as várias nuances do medo, vamos destacar o medo da solidão, que é muito comum na sociedade moderna. Diz um grande pensador que a solidão do homem da metrópole não é a solidão que o rodeia, mas a solidão que o habita. Há pessoas que se sentem sós, mesmo estando rodeadas de gente. Por essa razão, percebemos que o problema não é externo, mas da intimidade do ser. E por que é que se sente só, mesmo não se estando a sós? Talvez a solidão se instale na alma porque encontra nela um vazio propício a agasalhá-la. Se não houvesse espaço, é bem possível que ela ali não fizesse morada. Mas afinal, como é que podemos preencher esse vazio e espantar a solidão? A fórmula é bem simples. É tão simples que talvez por isso mesmo ninguém acredite na sua eficácia. Há quase 2 milênios ouvimos falar dela, portanto, não se trata de nenhuma descoberta recente. Estamos falando da caridade, como a prescreveu Jesus. Se abandonássemos o nosso estreito mundo e buscássemos o contato com nossos irmãos carentes e infelizes, por certo, preencheríamos o vazio em nossa intimidade, de tal forma que a solidão não encontraria ali espaço para se acomodar, embora tentasse. E isso acontece de forma tão natural que, ao nos envolvermos com os sofrimentos alheios, tentando aliviá-los, esquecemos de nós mesmos, e isso causa uma satisfação muito salutar. Quem ainda não experimentou essa terapia, tente. Vale a pena, e não custa nada, a não ser o investimento da vontade firme e da disposição de vencer a solidão. E nesse caso, o campo é muito vasto. É fácil encontrar alguém que precise de você. Seja um doente solitário num hospital, uma criança num orfanato, uma pessoa idosa abandonada pela família, uma mãe que precise de ajuda para cuidar dos filhos, um pai desesperado com os filhos cuja mãe faleceu, um estômago vazio para saciar, um corpo tiritando de frio para agasalhar, e assim por diante. Não é outra a razão pela qual Jesus recomendou o amor ao próximo como condição para quem deseja conquistar o reino dos céus, que, como ele mesmo afirmou, está dentro de cada um de nós. Se você está triste porque perdeu seu amor, lembre-se que há tantos que não têm um amor para perder. Se você está triste porque ninguém o ama, lembre-se que o amor é para ser ofertado e não para ser exigido. Se para você a vida não tem sentido, oferte-a a alguém, dedicando-se aos infelizes que lutam por um minuto a mais de existência física. E se lhe faltam as forças necessárias para lutar contra a solidão, abra o seu coração ao Divino Pastor e peça-lhe para que o ajude nessa empreitada. Lembre-se sempre que foi o próprio Cristo que assegurou: aquele que vier a mim, de forma alguma, eu lançarei fora. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.